estudantes da EJA, como vão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma conversa, mais uma aula de História e Arte. E além da história, nas aulas são envolvidos outros componentes, a gente aprende geografia, a gente aprende a arte, sempre está envolvida, e também até a língua portuguesa, porque ampliamos o nosso vocabulário, o nosso entendimento, não é mesmo? Vamos falar sobre história e cultura indígena. E se você perguntar, mas por que eu preciso estudar a cultura indígena? Ora, porque somos todos, originários, eles representam a cultura, a história do nosso país, E, além disso, os povos indígenas contribuíram muito com a construção, a formação da sociedade brasileira. É quase improvável que pudesse ter acontecido a ocupação do nosso país se os povos indígenas já não estivessem por aqui, porque, por imitação, os europeus, as pessoas que vieram para o país, com os indígenas aprenderam o que poderia comer, o que era perigoso ou não nas matas, nas florestas, quais eram os caminhos e todas as possibilidades. Então, tudo isso faz parte. Além disso, uma outra reflexão também ampla que pode ser feita nesse sentido é o bem e o mal. E o bem, ele só é bem quando é para todos. O que afeta afeta a todos. Vamos adiante com a nossa aula número 31, falando de diversidade e identidade étnico-racial dos povos indígenas no Paraná, Guarani, Caingangue e Xetá. Na aula anterior, nós conversamos sobre os sambaquis, que fazem parte do patrimônio arqueológico do Paraná, sobre os caminhos indígenas. Vimos vários aspectos sobre o caminho de Piabiru e características da nação Guarani que fomos aprendendo. Falamos então da ocupação, do povoamento do estado do Paraná, os primeiros núcleos espanhóis de povoamento, as cidades lá, Ontiveros, Cidade de Alguairá, Vila Rica do Espírito Santo. Então, na aula passada, vimos que sítios arqueológicos incluem sambaquis, que também podem ser chamados de concheiro, Os sambaquis são formações elevadas com conchas, restos de animais marinhos, ostras, Os ossos, sim, artefatos de pedra, de cerâmica e vestígios de fogueira e outras evidências que comprovem, a possibilidade, a presença de vida de povos muito, muito antigos. E vimos que o sambaqui do Guaraguaçu é o maior sambaqui do litoral paranaense. Por quê? Nós falamos porque é do rio Guaraguaçu, E vemos aqui a imagem deste grande sambaqui do Guaraguaçu. No século XVI, o atual território do Paraná, do nosso estado, era quase todo de domínio espanhol. E quando lemos esse texto, já aprendemos nas nossas aulas que o século XVI, um número 1 a menos, ele vai de 1501 até 1600, Vamos adiante. Vemos os primeiros povoamentos espanhóis neste mapa do estado do Paraná, a Vila Rica, do Espírito Santo, Cidade Real de Alguairá e Ontiveros. Essa região do Guairá era o atual estado do Paraná. E existia, então, um sistema de caminhos trilhado pelos indígenas há muito tempo, o caminho do Piabiru. O caminho cortava o território em várias direções e contava com inúmeras trilhas no sentido leste-oeste, ou ao contrário, e norte e sul, ou também ao contrário. E vejam esse mapa da América do Sul de 1575. Deste lado temos leste, deste outro o lado oeste, e
O caminho de Piabiru era considerado um caminho transcontinental, porque atravessava, né, o continente. Este mapa antigo dá para a gente ter ideia da visão. Imaginem que este mapa todo representa toda a América do Sul. Mas dá para localizar Cusco, né, no Império Inca, né, até onde imaginava-se que o caminho, né, chegasse lá. Bem, portugueses e espanhóis percorreram o Piabiru em busca de metais preciosos, o ouro e a prata. Os caminhos de Piabiru também foram utilizados para capturar indígenas nas matas. A ocupação do território não foi tranquila, né? Nem tudo foi tão amigável assim, não é? Houveram sim conflitos, guerras, disputas, né? Houve possibilidade sim de aproximação com determinados grupos e povos, mas em outros momentos não, né? Então vemos aqui uma pintura, né, do Jean-Baptiste Debré, de 1830, quer dizer, ele pintou isto muito tempo depois do início da ocupação do território, né? Vemos aqui uma família guarani capturada por caçadores de indígenas. Os indígenas eram, sim, escravizados, capturados, né? Não havia comunicação, não se falava a mesma língua, né? A gente precisa se transportar um pouquinho na história. E vimos que em 1541, o espanhol Álvar Nunes Cabeça de Vaca e seu grupo percorreram o caminho do Piabiru em direção ao Paraguai, porque ele iria ser o representante, né, desta província lá de Assunção, né? Álvar Nunes Cabeça de Vaca foi o primeiro europeu a encontrar as cataratas do Iguaçu. Vocês já imaginaram o maravilhamento dessas pessoas ao se deparar com toda essa vazão de água, das quedas que haviam ali por perto? Impressionante, não é? E a movimentação nos caminhos de Piabiru demonstrou que a época foi marcada pela cobiça do ouro e disputa do território do Guairá, que nós já sabemos que é o território do nosso estado, né? Da região noroeste, mais do Paraná. Vimos também alguns trechos, né, de um documentário, de um programa com especialistas a partir da pesquisa também que foi coordenada pelo arqueólogo Igor Schmiss, da Universidade Federal do Paraná. E vamos ver agora mais algumas explicações sobre o nome do caminho do Piabiru e mais um pouquinho de história vamos aprender. Os povos indígenas foram e são fundamentais na formação da sociedade brasileira. Vamos ouvir. O caminho de Piabiru mostra bem o saber, o engenho e a arte do indígena brasileiro, não é? Com certeza. Ao contrário do senso comum, que geralmente dá muito pouca importância ao papel do índio na formação da nossa sociedade. O que dizia Darcy Ribeiro mesmo? Olha, o Darcy, enfim, ele é autor da tese das 3 raças, né? E todas as 3, na visão dele, exerceram um papel importante na formação da nossa sociedade atual. Os europeus, naturalmente, portugueses, o negro, mas também o índio. E ele trabalhou a vida inteira no sentido de mostrar que o papel do indígena na formação da sociedade atual foi muito relevante, muito relevante. Professor, foi o senhor que descobriu o caminho de Piabiru? Não propriamente eu que tenha descoberto, mas talvez tenha sido o primeiro a fazer um registro dele. E ele tinha características bem marcantes, era um caminho com mais de 1 metro de largura, com uma certa profundidade pelo uso, né?
E eu comecei a percorrer esse caminho. É um erro chamar qualquer caminho indígena de Piabiru? As pessoas atribuem ao Piabiru, ao sistema Piabiru, qualquer vestígio de caminho que seja um pouco valado. Então, em pontos onde os índios não haviam traçado esse sistema de caminhos e houve necessidade de ocupação territorial, os próprios portugueses e depois os brasileiros abriram caminhos. Depois que o Piabiru começou a ficar um pouquinho conhecido, aparece muito na internet, as pessoas estão chamando todos os caminhos indígenas do sul do Brasil de Piabiru. Aí até transformaram em substantivo. Os Piabirus. Não, pelo que eu estudei, não é verdade. O Piabiru era um caminho específico, mesmo que fosse um conjunto, era uma rede específica com objetivo certo ou claro, com tamanho, direção certa, não era qualquer caminho. O nome, inclusive, Piabiru, ele tem, embora não tenha se definido ainda qual o significado dele, existem várias teses, mas o próprio nome Piabiru parece que tem tudo a ver com o sol. Alguns relatos contam que em 1531, Martim Afonso de Souza, fundador da Vila de São Vicente, enviou uma expedição que partiu da capitania de São Vicente, seguindo o caminho de Piabiru. Esta expedição desapareceu, chacinada pelos índios guaranis. De que forma, né, os colonizadores se aproveitaram desses caminhos? Na verdade, digamos, a genialidade dos portugueses está no fato de que eles observaram como é que os índios eles aprenderam com os índios. Então, por exemplo, quando fez o Tratado de Madrid, em 1750, que definiu as fronteiras entre Espanha e Portugal, de repente, Portugal, que só tinha um terçozinho, por causa do Tratado de Tordesilhas, expandiu em 2/3. E ele expandiu porque algum português tinha estado com algum povo indígena lá e disse, olha, pelo direito de utis possidetis, que possui aquele que utiliza, que foi a grande manobra do grande diplomata brasileiro de Portugal, o Alexandre de Gusmão, foi a grande sacação que fez os portugueses triplicar o seu território. E nós também, brasileiros, herdamos dessa inteligência portuguesa e dessa expressão latina, utis possidetis, é dono aquele que possui, é dono aquele que tem posse, que está lá. E isso foi feito porque ele negociou com os índios. No século XVII, bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares trilharam o caminho de Piabiru para atacar as missões jesuítas. Certamente que esses bandeirantes, por exemplo, Antônio Raposo Tavares, que fez uma epopeia de viagens, eles pesquisaram junto, sabiam com os índios e seguiam caminhos, qual era o melhor rio. Não tinha memória escrita, mas tinha memória oral, né? Claro, acompanhava os índios uns dos outros, dizendo qual é o melhor caminho para atravessar um rio. Se você hoje sair daqui... É relevantíssima. É relevantíssimo. Se sair hoje daqui e ir até Rondônia, sem saber onde são os lugares para atravessar o melhor rio, com menos perigo de vida, você perde muito, você cai no labirinto. Os europeus, quando eles aprenderam com os índios, eles tiveram sucesso. O Daci Ribeiro diz uma coisa muito importante. Ele diz que se não existisse nenhuma sociedade, nenhuma cultura aqui no Brasil, seria inviável a ocupação do Brasil. Os europeus não teriam ocupado. Por quê? Porque eles não saberiam o que comer, como se comportar na floresta, não podiam se apropriar desses conhecimentos que os índios já tinham. Restam ainda em pontos isolados de mata e em algumas localidades partes desse caminho. Nos seus trechos mais difíceis, o caminho chegava a ser pavimentado com pedras. Em alguns trechos, era sinalizado com inscrições rupestres, mapas e símbolos astronômicos de origem indígena. Muito bacana tudo isso, ouvir essas explicações todas, não é? Torna a história muito mais interessante. E com a criação da província del Guairá, lá em 1608, a Espanha iniciou a catequização,
dos indígenas pelos jesuítas, né? Os habitantes dessas missões jesuíticas eram pertencentes à família linguística Tupi-Guarani. A gente diz missões ou reduções. Nas missões jesuíticas, a vida era comunitária. Isso quer dizer, eles viviam em comunidade, todos realizavam algum tipo de trabalho. E a principal atividade econômica da província do Guairá era a colheita da erva mate. Mas antes da chegada dos europeus, os guaranis já usavam as folhas da erva mate, a folha sagrada para eles. E também plantavam, nas missões jesuíticas lá da região, o milho, a mandioca e criavam gado. Então, assim, os indígenas, eles estavam sendo orientados religiosamente, né? E estavam trabalhando. Aos homens, nas missões, cabiam os trabalhos mais pesados da agricultura, da caça e da pesca e outros ofícios como os de carpinteiro e ferreiro. E as mulheres ocupavam-se da costura, trabalhando com os fios de lã e de algodão. E além dos Guarani, também há registro de indígenas do tronco Macro-G, como os Gualacho e Coroado, atualmente conhecidos como Caingangue. Agora, uma pergunta. Vocês estão ouvindo e às vezes nós falamos além dos Guarani ou Guaranis? Essa deve ter sido uma dúvida despertada em vocês. Na verdade, o uso é facultativo, que significa que podemos escolher ou usar por escrito ou falar uma das duas formas e está correto. Bem, de acordo com os etnólogos, que são as pessoas que estudam os povos indígenas, os nomes indígenas não recebem marca de plural e por isso, por esta convenção, que é uma convenção internacional, é que por vezes vamos ter fontes históricas, portanto textos também ao longo da aula, que tratam e grafam dos Guarani, né, com o nome indígena no singular. Mas sabemos que frequentemente os nomes indígenas têm sido pluralizados e como vimos que é facultativo, também não está errado, certo? Quando o nome indígena tem vogal final, parece soar melhor o plural. Acompanhem, por gentileza, a leitura comigo. Pataxós, Macuxis, Yanomamis, Kaiowás, Chavantes, Bororôs, né? Então, essas destacadas são as vogais, né? E com a presença delas, o plural fica melhor. E também há o Manual de Comunicação do Senado que faz a seguinte recomendação, né? Os nomes de tribos indígenas são aportuguesados e escritos com inicial minúscula. Vejam ali, então, Caingangue, aportuguesado com a letra C, temos também a grafia com a letra K, e Caingangues, então, no plural. Use no plural Yanomamis, os Carajás, os Caiapós, os Caingangues, os Guaranis, os Chavantes, certo? Então, já sabemos que a grafia dos nomes indígenas, ela é diversificada por conta destas possibilidades, tá? Povo Guarani no Brasil, temos três grandes, né, três grupos, três outras etnias, né, que fazem parte da nação Guarani, certo? Há 2000 anos chegaram ao Paraná os Tupi-Guarani, ancestrais de índios Tupi-Guarani, cujos descendentes vivem até hoje no Brasil e em países vizinhos. Esta fonte do Museu Paranaense traz os Tupi-Guarani e observem, a grafia inclusive está diferente, por se tratar de, no início, um povo só, que depois
Tupi e Guarani. Vieram provavelmente da Amazônia, ocupando primeiro o norte e o oeste paranaense, para depois fundarem aldeias no Planalto Curitibano e litoral. Os Guarani eram agricultores, plantavam especialmente mandioca, milho, batata doce e feijão e moravam em aldeias com centenas de pessoas em grandes casas comunitárias. Neste caso, vejam, nós respeitamos a fonte histórica, né? Os Guarani. Vejam essa cerâmica, as cerâmicas, os artefatos todos, né? A cerâmica ajuda a compreender o cotidiano dos povos Tupi e Guarani. E a base da organização social, econômica e política é a família extensa, isto é, grupos familiares que se organizam dentro dos Tecoa, que é de acordo com afinidade e consanguinidade. Este nome indígena vocês já sabem, já viram que se trata da terra, né, tradicional de ocupação dos indígenas, a Tecoa. E vamos ver o que se trata de consanguinidade e afinidade, como é a organização. Família Guarani Kaiowá, vejam esta imagem, e o grupo familiar Guarani é composto pelo casal, filhos, genros, netos e irmãos. E a família extensa Guarani precisa de uma liderança, em geral, um homem. O Tamoi, que é o avô, é geralmente o líder. Entre os Guarani e Andeva, pode ocorrer uma liderança feminina, a Jari, avó. A líder familiar Guarani reúne os parentes e os orienta sobre política e religiosidade. E cabe também ao Tamoi, avô, ou a Jari, avó, as decisões sobre o espaço que seu grupo ocupa na Tecoa, que é a terra, né? Ou a líder decide onde as famílias nucleares, que são compostas por pais e filhos, distribuem suas habitações e plantam suas roças. A casa do Tamoi, avô, ou Jari, avó, é um local centralizador e ao redor da qual movimenta-se toda a família. Então, na casa do Tamoi, avô, ou Jari, avó, há um altar para os rituais sagrados. Agora vamos ver algumas questões sobre o povo Caingangue. A forma tradicional de residência é a matrilocalidade. Vamos ver o que significa isso. Após o casamento, o genro passa a morar na casa do sogro. É isto. A unidade social mínima Caingangue é o grupo formado por uma família nuclear, pais e filhos. Estes grupos familiares fazem parte de unidades sociais maiores, os grupos domésticos, formados por um casal de anciãos, seus filhos e filhas solteiras, filhas casadas, genros e netos. Este grupo doméstico não ocupa necessariamente uma mesma habitação, mas um mesmo território. É comum que em casas próximas, umas das outras habitem mulheres em relação de consanguinidade. Relação de consanguinidade, irmãs, filhas e netas. Homens em relação de afinidade, o sogro, genro e cunhados. No passado, as atividades do grupo Caingangue eram a caça, a coleta, as guerras com vizinhos, as alianças celebradas em rituais. No presente, os grupos Caingangue partilham crenças religiosas e práticas produtivas e permanecem com identidade social própria. A presença dos Caingangue no sul do Brasil remonta a aproximadamente 3.000 anos. Atualmente, vivem em 32 terras indígenas espalhadas
pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Líderes anciãos Caingangue, os cunhás, estiveram no Museu Paranaense em 2017. O grupo ocupa a terra indígena de Rio das Cobras, na região de Nova Laranjeiras, no interior do estado, e é conhecido pela forte ligação com o artesanato. O grupo cunhás da etnia Caingangue se reúne para cuidar espiritualmente dos seus parentes na aldeia. E o trabalho inclui benzimentos, curas com rezas e ervas medicinais e também os rituais de batismo e funerais. Pela primeira vez em 2017, o grupo de anciãos saiu da sua aldeia originária para interagir com a comunidade não indígena. Agora vamos falar um pouco sobre o povo Chetá, povo quase totalmente dizimado no século XX. Vocês sabem, século XX, se for escrito, ele vai do ano 1901, né, até o ano 2000. Habitavam a região noroeste do Paraná. Sofreram os efeitos da chegada dos colonizadores, ainda que indiretamente. Não precisavam todos os indígenas ter o contato, mas bastava um deles para transmitir doenças e outras questões. Então, as mortes foram provocadas por intoxicação alimentar, gripe, sarampo, pneumonia, queima de aldeias, envenenamentos, raptos de crianças, entre outras ações dos invasores de seu território de origem. E sobreviveram apenas alguns indivíduos. Os registros de memória dos sobreviventes Chetá apontam que seu povo era muito numeroso. Centenas de indígenas viviam distribuídos em pequenos núcleos familiares. Aqui nós vemos Claudemir e Dival da Silva. Eles são irmãos, membros do povo Chetá. Estiveram em 2017 no Museu Paranaense a convite e puderam assistir vídeos e registros dos seus ancestrais. Você conhece o Museu Paranaense? Este é o Museu Paranaense que foi inicialmente construído em Curitiba para ser uma residência de família. Mas ele foi também o Palácio, ele é o Palácio São Francisco e foi a sede de muitos governos. Atualmente há o Palácio Iguaçu. Antes do Palácio Iguaçu, era o Palácio São Francisco. Voltando aos irmãos, os irmãos foram ao museu conhecer os registros do cineasta tcheco Vladimír Kozák, que mostram o povo Chetá entre 1950 e 1960. O Vladimír Kozák é um pesquisador tcheco radicado no Brasil. Falecido em 1979, deixou seu valioso acervo para o Museu Paranaense. E nessa imagem vocês observam o Vladimír Kozák e esta bela frase deixada por ele. Todo o meu trabalho foi feito sob empenho pessoal e apreciação do homem, da natureza e o mundo em torno dele. Vladimír Kozák, 1966. Na verdade, o Kozák foi, junto com José Loureiro Fernandes, então presidente do museu, fizeram este trabalho, também antropólogo ele. E os filmes que ele usava naquela época, né, ele passou a viajar não só pelo estado do Paraná, como pelo Brasil todo, e fez registros valiosíssimos para a história. O filme que ele utilizava e as revelações eram feitas todas nos Estados Unidos, porque na época realmente não era algo comum e fácil de encontrar. Nas filmagens,
os irmãos Silva reconheceram seu tio e o avô, que aparece confeccionando um chapéu de pele de onça em uma das cenas. Vejam aqui os dois irmãos no museu com os profissionais e ali a imagem do Chetá. Vamos então agora ver um trechinho deste registro histórico, que é um filme antigo, é um filme de 1955, ele não tem um áudio original, né? Embora o silêncio, né, das florestas fosse preenchido somente pelos animais e outros sons típicos de lá. O Último Homem Livre, vamos ver o que ele está fazendo. Viram como era a realidade, né? É um arquivo muito interessante e raro. E este outro é O Último Homem da Idade da Pedra, um título do registro do Vladimir Kozak no noroeste do Paraná, em 1955, de um indígena Chetá. Este vídeo originalmente também é sem áudio, ele é só um trechinho e vocês vão ver que bacana a produção no barro, na argila, uma produção realmente dos animais. Vejam que bacana.
bonito, né? Detalhes feitos nas peças só por quem conhece bem de pertinho os animais, né? Este outro vídeo, né? Este outro pedacinho, trailer do vídeo, é sobre o povo Caingangue, também do Vladimir Kozak. Em 1963, na terra indígena Marrecas, anteriormente denominada de Posto Indígena Dr. José Maria de Paula, nos municípios de Turvo e Guarapuava, no nosso estado do Paraná. Neste caso, vocês viram que já havia toda uma estrutura, né? Era realmente já um tempo, né? Já em 1963, né? E houve todo ali um trabalho, né? Já havia uma diferenciação. Ritual Chetá de iniciação masculina. Os rituais do povo Chetá ocorriam no nascimento, ocorriam, então, para o menino e também para a menina. No ritual de iniciação masculina, eles colocavam o tembetá, que vocês veem ali do lado, inserido abaixo dos lábios. Nesse ritual de iniciação masculina, os meninos ficavam um tempo isolados até que fosse feito o ritual, né? Com a bebida, com todo o processo deles. E após isto feito, o menino podia então participar, né, das caçadas com os maiores, né, de mais idade e outras tarefas que eles também exerciam. Para as meninas também ocorria mais ou menos, né? Ela ficava reservada num tempo de isolamento e depois, após o ritual, ela passava a realizar atividades, né, com as outras mulheres também de mais idade. Outras tarefas eles realizavam. Vejam que bonita essa imagem, então, do pesquisador, né, Vladimir Kozak, que contribuiu enormemente, e vejam só o que ele diz, né? Todos esses índios que eu tenho pintado foram sempre meus amigos. Eu os conheço pelo nome. Vladimir Kozak, em 1966. Muito bonito tudo isso, né? Viram como é importante a gente documentar, registrar a vida, né? Agora, nós vamos falar sobre uma notícia mais atual, sobre uma manchete de 16 de outubro agora, de 2020, na página da Organização das Nações Unidas. Mulheres indígenas mantêm tradições com plantio de milho. Vejam lá a página da ONU. E a manchete continua. Cacique da aldeia Tecoa Tacuati, Juliana Querechu,
tenta manter a tradição do povo Biá-Guarani com o cultivo do milho, a Vaxi-Etê. Talvez a pronúncia não seja exatamente essa. Cacique da aldeia Tecoa-Tacuate, Juliana Quirixu. E vejam de onde ela é, da Ilha da Cotinga, no litoral do Paraná. Este é o milho cultivado lá, um milho de coloração, né, diferente, com tamanhos, formatos, enfim. Essas espigas de milho com mais de uma cor podem ocorrer quando sementes de cores diferentes, que florescem na mesma época, se misturam ou são cultivadas lado a lado. E, enquanto a semente dele existir, o povo Guarani vai existir, diz a Juliana Quirixu. Juliana é a única filha mulher entre 6 irmãos. Juliana Quirixu é a fundadora e cacique da aldeia Tecoa-Tacuate, localizada na Ilha da Cotinga, no litoral do Paraná. E lá na ilha plantam o milho e outros alimentos como mandioca, batata doce, melancia e amendoim. Vejam aonde fica a Ilha da Cotinga, na Baía de Paranaguá, no litoral do Paraná. Conhecem essa região? Bem próximo ali ao rio Guaraguaçu, com aquele sambaqui. Vejam a foto da Ilha da Cotinga, na Baía de Paranaguá. E agora, vamos fazer alguns registros. Você já está com o seu caderno? Vamos lá. O que é um sambaqui? O que pode ser encontrado em sambaquis? Registre essa pergunta e tente responder e já voltamos com uma sugestão de resposta para você. Fizeram a resposta? Não apague. Veja, aqui segue uma sugestão para você complementar. Número 2. Qual é o nome do maior sambaqui do litoral paranaense? Sambaqui do, complete com as letras e nós já voltamos para conferir. Fizeram, completaram. Aqui você tem uma resposta em sílabas Guaraguaçu e aqui a palavra inteira corretamente, Guaraguaçu. Número 3. Quais saberes sobre os povos indígenas você acrescentou aos conhecimentos que já tinha? Destaque os mais importantes. Registre essa questão no seu caderno e pode fazer a resposta e depois. Essa é uma tarefa para casa, certo? Que vocês podem encaminhar respostas e nós podemos verificar em uma próxima ocasião. Muito obrigada pela participação e até a próxima.